Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre presbiopia, que é uma queixa muito frequente no consultório. O que acontece? A gente, internamente no olho, tem uma lente dentro do nosso olho que chama cristalino. O cristalino, ele é uma lente maravilhosa. Ele faz uma coisa que chama acomodação. Então, uma pessoa mais jovem de 40 anos, ela tem a acomodação presente. Então, quando ela vai, por exemplo, assistir alguma coisa de longe, certo? Ela tá usando a visão de longe. Quando ela vai olhar para perto, o cristalino, ele faz a acomodação e ganha poder de perto e consegue enxergar o perto também. A partir dos 40 anos, a gente perde esse poder de acomodação. Então, é normal a gente começar a perceber que, conforme se você vai aproximando uma coisa para ler, isso vai ficando cada vez mais difícil. E aí você vai afastando naturalmente o braço. Por isso que as pessoas brincam que é a vista cansada de perto e que o braço vai ficando curto. E é natural esse comportamento, a gente vai afastando sem querer. Algumas pessoas, logo que fazem 40 anos, já percebem subitamente isso. Isso depende muito do grau que eu já tenho, certo? Se eu, por exemplo, for míope, eu naturalmente, sem a minha correção, por exemplo, eu consigo enxergar de perto porque meu foco natural é esse. Se eu for hipermétrope, é diferente. Eu já tenho uma dificuldade muito maior para perto e às vezes até um pouquinho antes dos 40 anos, tá? Então isso vai depender do seu grau. O que é importante entender é que é normal ter alguma perda de qualidade para a visão de perto, certo? A partir dos 40 anos. O que eu gosto de explicar em relação ao perto é que para nós oftalmologistas, o perto é a 33 centímetros mais ou menos. O intermediário é mais ou menos a 50 centímetros, é uma tela de computador, por exemplo. A partir de 50 centímetros a 1 metro é visão de longe, tá? Então, às vezes na consulta, o paciente tem dúvida em relação a isso, ele entende que o perto é diferente. Não, para nós o perto é bem pertinho mesmo, tá? O que são as atividades de leitura de perto? Por exemplo, celular, uma leitura de um livro, bíblia, bula de remédio, tá? E eventualmente cozinhar, procurar um feijão, alguma coisa assim. E costura. São essas as principais atividades de perto dos nossos pacientes. As atividades intermediárias, em geral, estão relacionadas ao uso de computador, tá? Tela de computador, partituras para músicos, às vezes também arquitetos, projetistas, engenheiros que usam mesmo planilhas um pouco mais distantes. Dependendo da atividade ocupacional também, empresa, conferencista, inspetor de qualidade também usa nessa distância. E o que é o longe é o motorista, uma pessoa que trabalha com audiovisual e vê distância, né? Uma pessoa, principalmente dirigir, ou, por exemplo, na escola ou faculdade, ou cursos em que você precisa ver o palestrante à distância. Cinema, teatro. Então, é muito importante você entender que a partir dos 40 anos, isso vai só ficando cada vez pior conforme você vai chegando até mais ou menos os 60, a necessidade, o seu grau que você precisa para enxergar de perto é diferente do grau intermediário, que é diferente do grau de longe, tá? Isso é muito importante entender, porque o que o paciente ele tem dúvida? Ele acha que um óculos vai funcionar para todas as distâncias como era quando ele era mais jovem, e não é verdade. Por isso que a partir dos 40, dependendo do paciente, dependendo do grau, a gente prescreve as lentes multifocais. As lentes multifocais, elas têm esse objetivo, né? Elas têm o objetivo de ter um grau aqui, outro grau no intermediário e outro grau de longe. Qual que é o problema do multifocal e a dificuldade que muitos pacientes têm? Por mais que a gente meça aqui no aparelho de grau certinho o seu grau, se o seu óculos não estiver centralizado de uma maneira correta, ou a armação que você escolheu, ela não está bem posicionada, certo? Ou dependendo da sua atividade, se você prioriza mais uma atividade do que outra, por exemplo, pode ser que você fique desconfortável ou fique procurando a altura do multifocal e tenha dor no pescoço, tenha desconforto. Quando você vai andar na rua, você tem alguma dificuldade. Então, eu costumo dizer que a primeira parte da consulta com certeza é a medida do grau e a gente faz isso com o maior cuidado possível, mas depois, quando você vai na ótica escolher seu óculos, você precisa ter muito cuidado para escolher a sua armação. Ela tem que estar confortável aqui na orelha, né? Confortável no apoio de nariz. Nessa época de pandemia, tire a sua máscara para fazer essa prova para ver se a máscara não está empurrando o óculos para cima.
E aí você vai olhar no espelho, né, ou pedir para alguém tirar uma foto, dependendo do seu grau, para você ver se o seu olho tá bem posicionado e se o tamanho da armação é muito pequeno ou muito grande. Se for muito pequeno, você perde a parte de perto que tá mais inferior na lente. E se for muito grande, esse movimento de cabeça que você tem que fazer para conseguir achar as diferentes zonas de grau é desconfortável. Então essa escolha tem que ser muito cuidadosa e muito especial para que você tenha um sucesso na sua adaptação com o óculos multifocal. Se você não quiser o óculos multifocal, não tem problema, tá? Você pode usar um óculos somente para perto, mas entenda que se o seu perto for a 33 centímetros, o óculos vai funcionar exatamente nessa distância. Se o seu perto, ou seja, você quer na verdade um para intermediário, ele vai funcionar para a distância do intermediário. Se você, por exemplo, quiser com essa mesma lente de visão simples, que não é multifocal, enxergar para as várias distâncias, você vai ter dificuldade. Então a minha sugestão é, se você quiser um só para perto, para ler um livro ou celular, faça uma armação menor, que eventualmente você possa olhar por cima do óculos, caso você precise olhar para longe, porque senão isso vai ficar desconfortável para você, tá? Então procure priorizar quando você não quer fazer um multifocal, a distância mais importante para você, e entenda que ele vai ter as limitações por conta dessa questão das diferentes necessidades de grau, certo? Espero que vocês tenham entendido. A adaptação de óculos é uma coisa que não é simples, é super especial e precisa de um carinho muito grande, tanto aqui no exame quanto depois na escolha do óculos.